Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje encerramos nossas meditações na carta de Paulo a Tito. Hoje terminaremos com o capítulo 3, versos 12 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos. No final da carta, Paulo expressa algumas preocupações e cuidado para com alguns irmãos. Mas há também uma preocupação quanto a não sermos improdutivos na obra de Deus. Tito deveria providenciar algumas coisas para alguns irmãos, justamente para que deste modo não houvesse uma obra improdutiva no meio da igreja. Então, a preocupação uns com os outros é uma forma de mostrarmos ou revelarmos que não somos improdutivos na obra de Deus. Por isso, no verso 14, ele nos diz: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, como não ser improdutivo na obra de Deus? Gostaria de tratar de duas coisas para nos ajudar a refletir sobre isso. A primeira é: como não ser improdutivos na obra de Deus? Primeiro, compreendendo que o nosso chamado foi para dar fruto. Jesus, enquanto estava na terra, ensinou os seus discípulos dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, deixe que Deus corte as arestas do passado, aquilo que nos impede de dar fruto para Deus, a fim de que o seu fruto seja produzido em nós, sempre, sempre, sempre. Jesus também disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não estiver na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, permaneça em Jesus e dependa dele sempre, pois não há realização que nos dê prazer contínuo, senão aquela que está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Permaneça ligado em Jesus. Ele também diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O reconhecimento da nossa fraqueza é o caminho para que tenhamos uma boa colheita, ligados à videira verdadeira, que é Jesus. Se reconhecermos a nossa dependência dele, certamente daremos bons frutos.
E ele diz também: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A evidência de que somos verdadeiros discípulos de Jesus é o fruto que produzimos para a honra e glória de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 15, tem as diretrizes para que nós possamos compreender que o nosso chamado é para dar fruto para Deus. Vocês não me escolheram, Jesus diz, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Somos o foco da escolha divina, mas também somos o foco da escolha divina com o propósito de produzirmos frutos e com a confiança de que tudo o que pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Leia o Evangelho de João, capítulo 15, para ter plena certeza de que o nosso chamado, a escolha divina, foi para que nós dessemos frutos que deem honra e glória ao nosso Senhor. Em segundo lugar, como não ser improdutivo na obra de Deus? Desenvolvendo o fruto do Espírito que recebemos quando nascemos de novo. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, o fruto do Espírito é o resultado da ação de Deus em nós. Ele nos deu o seu Espírito para que tenhamos condições de produzir o seu fruto e não sermos improdutivos em sua obra. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra de Deus. Se Jesus está dentro de nós, nós somos preenchidos com o seu amor e assim podemos amar as pessoas, independente se elas merecem ou não. Se temos o amor de Jesus, certamente vamos amar como Ele amou. Nossa alegria está no Senhor e não nas coisas deste mundo. Certamente nós podemos ficar alegres com qualquer coisa deste mundo, mas essa alegria é passageira. A única que permanece é a alegria que está focada no Senhor e naquilo que Ele fez por nós. Outra virtude do Espírito, a paz, que é um estado em que se está livre de ansiedade, perturbação interior, livre de preocupações, pois sabemos para onde vamos e que nossa morada não é aqui. Longanimidade é um estado de calma e controle das emoções diante das provocações e situações adversas. Pronto para dizer para qualquer pessoa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Benignidade é aquilo que se revela bom para as pessoas, realizado com humildade, sabendo que tudo o que fazemos é para que Deus seja glorificado em nós. Bondade é o ato de dar com generosidade, sem esperar retorno, sem esperar nada em troca. Esta é a ação do Espírito em nossa vida e o desenvolvimento do seu fruto. Fidelidade, o ato de ser uma pessoa na qual se pode confiar, alguém que é digno de confiança. Se nós temos o Espírito, mas não somos dignos de confiança,
então não estamos desenvolvendo o fruto do Espírito e seremos improdutivos na obra de Deus. Mansidão é uma atitude de delicadeza no comportamento para com os outros. Ao invés de sermos grosseiros com nossas palavras, tratamos as pessoas com delicadeza, com bondade, independente de qualquer coisa. Domínio próprio é quando exercemos total controle sobre os desejos e as ações pessoais de nós mesmos. É deste modo que vamos desenvolver o fruto do Espírito e não sermos improdutivos na obra de Deus. Como não ser improdutivo? Reconhecendo o nosso chamado para dar fruto e desenvolvendo o fruto do Espírito em nossa vida dia após dia. Paulo termina esta carta oferecendo aos irmãos e a Tito a graça. Ele diz: a graça seja com todos vós. Não é apenas desejando tudo de bom, mas fazendo-os refletir sobre tudo o que Deus fez por eles. Porque tudo o que Deus fez e faz é bom, independente das circunstâncias. E certamente o que Ele espera dos seus servos também é que realizem sempre coisas boas em suas vidas, para que deste modo não sejam improdutivos na obra de Deus. A graça seja com você também nesse lindo dia que Deus nos deu, certamente para que com as nossas ações e com as nossas obras nós possamos continuar nossa vida honrando-o e glorificando. Amém e amém. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem